Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal para a construção de mais um vídeo. Amados, nesta oportunidade nós vamos trabalhar um tema muito interessante. Nós vamos tratar aqui sobre o sono da alma versus a imortalidade da alma. Ora, nós sabemos que dentro do cristianismo, entre os cristãos, pelo menos aqueles que se intitulam cristãos, há aqueles que defendem que o homem é um ser holístico. Entre estes está as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem que o homem é um todo, ou seja, por homem eles entendem corpo, alma e espírito, não como entidades separadas, conforme creem aqueles que defendem a imortalidade da alma. Mas para os adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová, quando o homem morre o todo, corpo, alma e espírito, porque para eles a alma é como se fosse a vida e o espírito é como se fosse o fôlego. Daí eles não entendem que alma e espírito seja a parte imaterial do homem que sobreviva à morte corporal. E tanto os adventistas como testemunhas de Jeová, essas duas seitas, elas usam os seguintes textos que eu vou aqui ler para vocês. Eu vou começar aqui primeiro pelos textos que eles leem para provar que a alma morre. E daí eles dizem que a alma é mortal, e quando se referem ao homem morto no sepulcro, eles então chamam o estado do homem na morte de o sono da alma. Deixando bem claro que eles não acreditam que a alma é um ente espiritual que sobreviva à morte do corpo. Pelo contrário, para as TJs e adventistas do sétimo dia, quando o corpo morre, morre também espírito e alma. Corpo, alma e espírito. Ok, queridos? Então, vamos aqui. A primeira passagem que nós vamos ler fica em Eclesiastes, capítulo 9. Eu vou ler as passagens que os mortalistas, são chamados de mortalistas, aqueles que negam a imortalidade da alma, são chamados de mortalistas. Então, eu vou ler as passagens por eles elencadas. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, o que diz? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Prossigamos. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Versículo 9. Vamos lá. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, que no hebraico é Sheol, para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A outra passagem que os mortalistas usam está em Ezequiel. Eu vou ler aqui para os senhores. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18:4 que diz: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ok, queridos? Aqui são as passagens, as principais passagens usadas pelos mortalistas, por aqueles que negam a imortalidade da alma. A partir daqui desta leitura, nós já vamos começar a tecer uma crítica, por que não dizer
uma refutação. E por que não começarmos logo aqui por Ezequiel, capítulo 18:4? Pois bem, os adventistas do sétimo dia, eles citam muito esta passagem e dizem: olha, a alma, ela morre, ela é mortal. Só lembrando mais uma vez para você que para os adventistas o homem é um ser holístico. Não existe essa distinção de corpo, alma e espírito. Para eles, quando o homem morre, morre a sua totalidade, corpo, alma e espírito. Quando o homem ressuscitar, ressuscitará corpo, alma e espírito. Por quê? Porque espírito e alma, para os adventistas e testemunhas de Jeová, não é um ser pessoal distinto do corpo que sobreviva à morte do corpo, ok? Então, a partir daí, essas duas seitas, eles dizem que a alma, ela morre. Porque o texto aqui diz: a alma que pecar, essa morrerá. Vou ler mais uma vez o texto de Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Meus irmãos, antes de eu aqui tecer um comentário refutativo, eu quero ler aqui, eu estou com a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Ó. Ela tem um estudo e eu vou pegar na própria Bíblia dos TJs. Eles trazem aqui uma definição de alma que até certo ponto vai ser proveitoso e elucidativo, ok? Ó, o que é a alma? Aqui dizem eles, homem é alma, e eles citam Gênesis 2:7, 1 Coríntios 15:45, Josué 11:11, Atos 27:37. Animais também são chamados de almas, aí cita Números 31:28 e Apocalipse 16:3 e Levítico 24:18. Alma tem sangue, como pode morrer? A alma tem sangue, aí vê aqui Jeremias 2:34, Levítico 7:18, Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 foi o que nós lemos. A alma tem sangue e pode morrer. Homem com vida diz-se ter alma. Marcos 8:36 e João 10:15. Então aqui é o conceito de alma para as testemunhas de Jeová e para os adventistas do sétimo dia. Ok? Eu li aqui para que vocês entendam melhor a posição deles. Ok? Então vamos lá. Adventistas e TJs diz que as almas morrem. E eles tomam por base isso aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos começar aqui, meu irmão. Aqui está dizendo que todas as almas morrem. Ok? Eu não vou nem considerar aqui a questão da alma como um ser imortal, não. Eu vou aqui seguir a linha de pensamento dessas duas seitas, de que a alma morre juntamente com o corpo. Ou seja, que a alma é apenas a vida, não é isso? O espírito é apenas a respiração. Então eu vou levar aqui por esta linha de raciocínio. Ok, queridos? E eu quero já adiantar para vocês que a alma em questão aqui, de fato, não é um ser espiritual distinto do corpo. Eu posso até, de já, eu vou concordar aqui com testemunhas de Jeová e adventistas do sétimo dia. Ok, queridos? Que a alma, neste caso aqui, podemos dizer que é a vida, é o homem em si. O que o autor está dizendo para começo de conversa é: eis que todas as almas, ou seja, todas as vidas, são minhas. Como a alma do Pai, ou seja, a vida do Pai, também a alma do Filho, ou seja, a vida do Filho é minha. A alma, ou seja, a vida ou a pessoa, entenda? Aqui a alma como pessoa. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então aqui, vou concordar aqui com adventistas e testemunhos de Jeová, que a alma aqui é o ser. Ok, meus irmãos? É o ser, o homem na sua totalidade. Aqui está se referindo ao homem mortal, a alma como homem. Lembramos que este uso de alma para aplicar ao homem físico, ao homem, ele é corrente nas Escrituras Sagradas. A questão é o seguinte: daqui, esse texto nós podemos considerar ele de forma absoluta, ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Aqui está ensinando que todas as almas morrem? Não. Primeiro, a alma que pecar, essa morrerá. Fica logo subentendido que a alma que não pecar, não morrerá.
Isso é uma leitura que é óbvia, entre linhas, mas é óbvia. Quando se diz a alma que pecar, essa morrerá, o contrário também é verdade. A alma que não pecar, essa não morrerá. Professor, mas o texto ensina isso? Ensina. E eu vou ler aqui, daqui para frente, este capítulo para você entender o raciocínio do autor. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, olha, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, ou seja, guardando a Torá, para proceder segundo a verdade. O tal justo, descrição sobre o justo, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Em outras palavras, o homem que guarda a Torá, que anda de acordo com a lei de Deus, não morrerá. Ou seja, a alma que obedece a Yahvé, esse é o pensamento do autor, a alma que obedece a Yahvé, a alma que guarda os mandamentos de Yahvé, lembre-se que é um pensamento judaico, essa alma não morrerá, que diz, o tal justo, ou seja, tal alma, certamente viverá, diz o Senhor Jeová. Prossigamos. E se ele gerar um filho ladrão, ou justo, e se essa alma gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres da Torá, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá. Aqui ele está falando das práticas de um injusto. Tal alma que proceder injustamente viverá? Não. A resposta do autor é: certamente a alma que procede impiamente, que não guarda os mandamentos da Torá, este é o pensamento de Ezequiel. Tal alma ou tal pessoa morrerá. Não viverá. O que é que ele conclui? Porventura viverá? Não viverá. Essa é a resposta. Todas estas abominações ele fez, tal pessoa, tal alma, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho, ou seja, tal pessoa, tal homem, tal alma, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá, ou seja, tal homem, tal alma não morrerá. Então, queridos, aqui no começo você vê que eu disse que o versículo não está dizendo que todas as almas morrem. A única alma que é vista morrer é aquelas que não guardam os mandamentos de Yahvé. E aqui eu estou provando para você, o tal não morrerá, ou seja, tal alma ou tal homem não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Veja aqui então que o texto que diz a alma que peca essa morrerá, ali está falando da morte apenas da pessoa que anda contrário a Yahvé. Uma pessoa que guarda os mandamentos de Yahvé certamente não morrerá, mas viverá. Então o texto apresenta aqui apenas a morte da alma ímpia. Ok, queridos? Apenas a morte da alma ímpia. Por alma, entendamos aqui a pessoa. Não estamos falando aqui de alma no sentido que o Novo Testamento apresenta. Alma como parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, porque não é isso o que o autor, aqui Ezequiel, tem em mente. Por isso, aqui já vai o meu recado para as TJs e Adventistas do Sétimo Dia. Esse texto aqui, usado contra a imortalidade da alma, na verdade, é um tiro no pé dessas duas seitas. Quando um adventista ou um testemunho de Jeová puxa esse texto para refutar a imortalidade da alma, na verdade, ele está atirando no seu próprio pé. Porque a alma aqui
não tem o mesmo sentido de alma no Novo Testamento, no sentido de imortal, como um ser que sobrevive à morte do corpo. A alma aqui é a própria pessoa, o próprio ser humano. Logo, eu não posso usar Ezequiel 18,4 para militar contra a doutrina da imortalidade da alma, visto que o autor aqui não está falando do homem na sua totalidade, e sim do homem matéria, corpo, sangue, osso, fôlego, ok? E vida, é isso. Pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Apenas o ímpio aqui é visto a morrer, irmãos. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Repito, o texto de Ezequiel não ensina que todas as almas morrem. Apenas a alma do ímpio morre. Ou seja, apenas o ímpio aqui, aquele que desagrada a Deus, é visto a morrer. A alma do justo, ou seja, o justo em si, que anda de acordo com a vontade de Deus, não morrerá. É isso que o texto está dizendo. Ó. Por isso, certamente verá. A alma que pecar, repete o autor, essa morrerá. Ora, está claro, irmãos. O autor aqui não está falando da morte de todos os seres humanos, de todas as almas. Ele está dizendo o seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. O contrário é verdade. E a alma que não pecar, essa não morrerá. Se por esse texto eu posso ensinar que a alma morre, por esse mesmo texto eu posso ensinar que a alma é imortal. Posso. Você pode entender alma do jeito que você entender. Fique à vontade para você entender alma no sentido que você quiser. Mas uma coisa é certa. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Se você, por esse texto, pode ensinar que a alma é mortal, por esse mesmo texto eu te ensino que a alma é imortal. E eu vou te provar. Primeiro, a alma que pecar, essa morrerá. Ora, a alma que pecar, aqui está falando da alma do pecador, do ímpio, do transgressor. Não está falando da alma do justo, daquele que pratica a justiça. O homem que pratica a justiça, o homem que anda de acordo com os mandamentos de Deus, esse homem não morrerá, mas certamente viverá. Prossigamos. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, o que acontecerá? Vou te responder, certamente viverá, não morrerá. O que o autor está dizendo aqui é um gentil, um ímpio, no geral, que resolve abraçar o judaísmo, esse é o pensamento do autor, que resolve andar de acordo com a vontade de Deus. Esse ímpio ele agora se converte a Yahvé, ele deixa os ídolos, ele abandona os ídolos, a idolatria, a prostituição, tudo. Ele agora resolve ser separado para Deus. Ele morrerá? A sua alma morrerá? Não, meu irmão, a sua alma, a sua vida, ele viverá. É isso que o texto diz. Mas, se o ímpio, Ezequiel 18, 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Prossigamos. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Repito, o texto não ensina que todas as almas morrem. E entenda a alma aqui do jeito que você quiser. Entenda do jeito que você quiser. O fato é que o autor não disse que todas as almas morrem, apenas as almas dos ímpios. A alma que pecar, essa morrerá. Mas a alma que pratica justiça, juízo, essa viverá. É o que ele está dizendo. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz Yahvé. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio,
porventura viverá? Essa é a pergunta de Ezequiel. Porventura viverá? Tal alma que se desvia dos caminhos de Deus, que faz todo tipo de abominação, tal alma, tal pessoa viverá? Resposta: de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo de sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e justiça, conservará este a sua alma em vida. Ok, meus irmãos? Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá, meus irmãos. Eu vou continuar. Contudo, diz a casa de Israel. Aqui veja que nós temos um recado para Israel. O caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Jeová: vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, iniquidades, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre. Diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. Irmãos, eu li aqui quase que todo o capítulo 18 de Ezequiel para já refutar essa ideia esdrúxula dos adventistas e dos TJs. Ok, irmãos? Creio que ficou bastante refutado. Agora nós vamos aqui para Eclesiastes. O outro texto que eles citam aqui é Eclesiastes. Eles querem dizer que o homem, quando morre, pronto, entra em total inércia e não sabe de nada. Vamos ver o que é que diz Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, ok? Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Aqui, adventistas e testemunhos de Jeová diz que o homem, quando morre, pronto, acabou. Não existe. Não tem alma que sobreviva à morte do corpo. Não existe isso. O homem está em total inércia, em total silêncio. Vamos prosseguir, né? Então, se esse texto está falando do homem na sua plenitude, ok? Vamos ver, né? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, ok? Nem tão pouco, agora isso aqui deve nos chamar a atenção, ó. Nem tão pouco terão eles, os mortos, recompensa. Agora aqui eu pergunto para os testemunhos de Jeová. Se é verdade, em termos absolutos, que o homem, quando morre, não sabe de nada, está em total inércia, em silêncio, também deve ser verdade isso aqui, ó, em modo absoluto, que quem morre também não terá recompensa, não será recompensado. Isso aqui é válido para todos os homens. Ó, testemunhos de Jeová e adventistas do sétimo dia dizem que o homem está morto, pronto, acabou, não tem mais nada. O homem só tornará a ter consciência na ressurreição, depois da ressurreição. Eles dizem que esse texto está ensinando isso. Então vamos prosseguir. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Agora vamos aqui mais à frente. Por que que as testemunhas de Jeová e adventistas não focam isso aqui também? Ó? Nem tão pouco terão eles recompensa. Agora eu pergunto, meus irmãos, você que é cristão, como eu, você está servindo a Deus. Há ou não há promessa de recompensa para nós depois da morte? Há. Apocalipse diz: eis que em breve venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. A recompensa aqui é galardão. Haverá galardão para os servos de Deus, na parousia de Cristo. Mas, queridos, pensem comigo, pare, querido, pare um pouco. Pare e pense comigo. Eu quero só que você pense. No mesmo texto que diz que o homem não sabe de nada, também diz que ele não terá recompensa.
Ah, mas aqui é Adventista e Testemunho de Jeová, eles vão dizer, sabe o quê? Opa, mas nós teremos recompensa, ou pelo menos pergunte para um deles. Pergunte para um Adventista e Testemunho de Jeová. Me diga uma coisa, você depois da morte, depois que ressuscitar, haverá ou não haverá recompensa para o seu trabalho? Ele vai te dizer, haverá. E por que o texto aqui está dizendo que não haverá recompensa? Pergunte isso. Prossigamos. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles, os mortos, recompensa. Olha, rapaz, porque a sua memória jaz no esquecimento. Meus irmãos, é óbvio que esse texto aqui está focando apenas o homem enquanto matéria. O homem enquanto matéria, somente a parte material. Vou usar aqui a expressão adventista. O homem no seu sentido holístico, ou seja, somente matéria. Aqui o autor ele não está falando da alma no seu sentido que é apresentado no Novo Testamento como um ente separado do corpo que sobrevive à morte do corpo. O autor ele está falando do homem aqui, material, o homem em relação a esta vida. O que o autor tem em mente aqui é o homem físico, corpo, sangue. O homem, o animal. O que o autor está focando aqui é o homem em relação a esta vida. Em relação a esta vida, o corpo, quando ele morre, realmente ele não sabe mais de nada. O corpo se desfaz, vira cinza, vira pó. E este homem, a matéria, ele não sabe mais de nada. Amor, ódio, tudo se acaba. Quer ver? Vamos lá. Amor, ódio e inveja para eles pereceram. Para sempre não tem eles, isso é que chama atenção, para sempre, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Opa! Veja aqui que o autor já está dando a luz. É o que eu disse, o homem em foco, que é o homem, apenas o homem corruptível, mortal, a carne. Eu estou falando contigo aqui, o que o autor tem em mente aqui é apenas o homem que passa pela morte, o corpo, o sangue, os ossos, o nervo, o homem corruptível, o homem que se acaba. É isso que o autor tem em mente. Por que eu sei? Por causa disso, amor, ódio e inveja para eles pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Meu irmão, para sempre, olhe, para sempre não tem eles parte alguma em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja que ele está falando aqui para esta vida. O que ele está dizendo é isso. Ó. Para sempre tal homem não tem mais parte nesta vida. Quando ele diz debaixo do sol, ele está dizendo nesta vida. O homem, quando morre, todos os homens, todos, eles não têm mais parte nenhuma nesta vida. Nesta vida, eles não têm parte nenhuma. Ok, queridos? Este é o pensamento. Vamos lá. Versículo 9 e 10. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Ó, debaixo do sol. Essa expressão debaixo do sol indica esta vida. Ó, esse sol que nós estamos vendo aqui é o que o autor tem em mente. Porque esta é a tua porção, ó, nesta vida. Eu estou lendo o versículo 9. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Veja que o autor diz nesta vida. Ele não está falando aqui do homem na sua vida após a morte, ou seja, após a ressurreição. Ele não está falando também do homem que sobrevive à morte do corpo. Ele está falando apenas do homem corporal. Este homem corruptível que a morte vence, este corpo que será comido, que será desfeito, é isso que o autor tem em mente. E ele diz, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Aqui, meu irmão, é só uma pergunta. Versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te fadigas debaixo do sol. Meu irmão, o autor aqui, ele usa a mulher como uma representação dos prazeres.
Ok? Tudo que o homem tem nesta vida, ele deve gozar, aproveita, viva bem com a mulher, porque esta é a porção do homem nesta vida. Agora eu pergunto, será que nós não vamos ter porção depois da morte? Vamos ter. Nós vamos ser galardoados. É óbvio que o autor está falando aqui das coisas passageiras desta vida. O homem, quando morre para esta vida, ele não tem mais participação. Por isso ele deve aproveitar esta vida, porque depois que ele partir dela para esta vida, ele não voltará mais. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, ou seja, no hebraico Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. No Sheol, de fato, alguns entendem que Sheol como sepultura, não vou entrar neste mérito agora, tudo bem, podemos entender aqui como sepultura. A questão é o seguinte, o que eu estou focando aqui é o que o autor está focando, o homem em relação a esta vida. E quando ele toca no Sheol, que era para onde iam as almas dos mortos no Antigo Testamento, o que é que ele diz? Porque no Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ok, meus irmãos? Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Esta revelação acerca do estado do homem no além, ela fica reservada para o Novo Testamento. Eu quero aqui ser muito verdadeiro para vocês. O Antigo Testamento ele é quase que totalmente silencioso com respeito ao estado do homem após a morte no Hades ou Sheol. O Novo Testamento é quem vai pintar de forma bem colorida o homem no seu estado depois da morte. O Novo Testamento deixa bem claro que o homem ele tem consciência mesmo depois que o seu corpo é morto. Isso a gente vai ver mais para frente, ok, queridos? Ok, meus irmãos? Então eu estou aqui falando para vocês que o pensamento do autor aqui, ele está pensando no homem em relação a esta vida apenas, a esta vida. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Sheol, que trazido por além, outras versões de sepultura, para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ok? Então, meus irmãos, o autor sagrado aqui, ele está pensando no homem em relação a esta vida. Não adianta você usar esses textos aqui para refutar a doutrina da imortalidade da alma. Porque, de fato, o autor aqui ele não está falando em termos totalitários. O autor ele não está focando o homem na sua totalidade. Ora, é óbvio que quando você vai considerar o homem na sua totalidade, principalmente com base no Novo Testamento, o homem ele não é só corpo, ele não é no seu todo perecível, mas a alma ou o espírito, ou alma e espírito sobrevivem à morte do corpo. Isso nós vamos ver mais à frente. Ok, queridos? Então, provas de que o homem tem uma alma mortal. Agora eu vou provar para você, nas páginas do Novo Testamento, que o homem tem sim uma alma mortal. Primeiro eu te mostrei os textos elencados por aqueles que negam a imortalidade da alma e distorcem o texto. Mas eu te mostrei o verdadeiro sentido dos textos. Agora vamos para o Novo Testamento. Provas de que o homem ele tem uma alma. Vamos começar aqui por Mateus 10, 28, queridos. 10, 28. Esse texto ele é bastante famoso. Vamos lá. Não temais os que matam matar o corpo, e não podem matar, eu repito, matar a alma. Ou seja, o homem não pode matar a alma. Aqui você já vê uma distinção entre corpo e alma. Ora, os adventistas do sétimo dia e os TJ dizem que quando o homem morre corpo, alma e espírito. Ok? Vejam. Então, de acordo com os adventistas e testemunhas de Jeová, o homem quando morre não somente o corpo, mas alma e espírito. Por quê? Porque para eles a alma é a vida e o espírito é como se fosse o fôlego de vida, é a respiração, o ar.
Então morreu o corpo, morreu a vida, morreu o espírito, morreu tudo. Porém o Novo Testamento ele nega essa ideia. O Novo Testamento diz que quando um homem mata o outro, ele mata apenas o corpo, mas não mata a alma. É isso que o Novo Testamento diz. Daí é que nós pregamos a imortalidade da alma, pelo menos em referência ao corpo. A alma ela é imortal. É isso que o Novo Testamento está dizendo. Não tem mais os que matam, matar o corpo e não podem matar a alma. Ora, meus irmãos, eu insisto, é só perguntar para um adventista e testemunho de Jeová, me diga uma coisa, quando um homem mata o outro, ele está matando a alma e o corpo? Ora, ele é obrigado a dizer que sim, mas o Novo Testamento nega. O Novo Testamento diz que um homem só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Logo, a expressão alma aqui tem que ser distinto do homem enquanto matéria. Alma aqui é uma parte do homem que sobrevive à morte do corpo. Vamos lá? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Veja que ele não diz mais matar, mas perecer, a palavra perecer no grego que é apólumi ou apólime. Ele não usa a expressão mais matar e sim perecer. Em outro vídeo nós vamos trabalhar somente esta palavra apólime, ok? Para vermos se apólime realmente significa destruir, aniquilar, conforme querem os adventistas e testemunhos de Jeová, ou se tem outro sentido. Vamos deixar isso para outro vídeo. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer. Veja que ele não diz pode matar, mas o homem ele não pode matar a alma. E é interessante que aqui ele não repete a expressão matar, mas muda, bota perecer, E não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Queridos, outra coisa. Eu quero explicar o seguinte. Os adventistas usam aqui para ensinar que o homem, depois que morre, está totalmente inerte. Esse texto aqui, guarde bem isso aqui na sua mente. Sublinhe o que eu vou lhe falar. Guarde. E antes que eu conclua isso, eu lhe peço, se você está gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito. Se você está gostando desse vídeo, multiplique este vídeo, ou seja, repasse para os teus amigos, para os teus colegas. Se quiser, até pode endereçar para um adventista ou testemunho de Jeová. Ok? Vamos lá. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Pois bem, adventistas e testemunhos de Jeová dizem, usando esse texto, que o homem no sepulcro, ok? Ele não tem consciência. E eles dizem que a alma, ela é mortal com base nesse texto. Bem aqui, eles dizem que a alma morre. Aqui não está dizendo que a alma morre, ao contrário. Pelo menos em relação ao corpo, aqui está muito claro dizer, está muito claro. Não tem mais os que matam o corpo. Quem é que mata o corpo? O homem. E não podem matar a alma. O homem só pode matar o corpo, queridos, mas não pode matar a alma. Ok? Temei aquele que pode fazer perecer no inferno. E lembre-se, aqui está dizendo perecer, não está dizendo matar. Se fosse matar, ele teria simplesmente repetido, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode matar no inferno tanto a alma como o corpo. Porque os adventistas e testemunhos de Jeová dizem que no inferno, ou seja, que no grego que é Gina ou Geena, vai perecer o homem na sua totalidade. Vai perecer, ou seja, vai morrer, vai ser destruído. Porém, o texto não está falando de um aniquilamento, de uma destruição. Mas isso nós vamos deixar para um outro vídeo que nós vamos fazer especificamente sobre essa questão. Mas percebam, queridos, que Mateus 10, 28, e é o que eu quero provar aqui para vocês, estou lhe provando, é que corpo e alma aqui são coisas diferentes. A alma aqui é uma parte do homem que o homem não pode matar. É isso que Mateus está dizendo. Não tem mais aquele que pode matar o corpo
mas não pode matar a alma. Ora, se o homem só pode matar o corpo, quando um homem mata o outro, só mata o corpo, mas não mata a alma, logo a alma sobrevive à morte do corpo. Se a alma sobrevive à morte do corpo, a alma é o quê? Imortal. Ok, irmãos? A alma, ela é imortal. Pelo menos em relação à morte do corpo, a alma, ela sobrevive. Sublinhe bem isso, guarde na sua mente, fixe. O que o texto está mostrando aqui é que a alma, ela é distinta do corpo. O homem só pode matar o corpo, mas uma vez que ele mate o corpo, ele não pode tocar na alma, e daí a alma ela permanece viva. Mas há um que pode fazer perecer, e é interessante que o texto não está dizendo assim, ó, mas temei aquele que pode matar tanto o corpo como a alma na geena, no inferno. Não, aqui não está dizendo matar. Aqui está dizendo temei antes aquele que pode fazer perecer, que no grego é apólume, tanto o corpo como a alma no inferno. Ok, meus irmãos? Vamos lá. Então aqui eu já provei, Mateus 10, 28, que o corpo ele é distinto da alma. Marcos 9, 43 e 48. Mais um texto aqui que prova que o homem tem uma alma imortal. Marcos 9. Vamos lá. E se a tua mão te faz tropeçar, corta mão, físico, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. Aqui está falando do Geena, ou Guina, para o fogo inextinguível, ok? Inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Meu irmão, lembre-se, aqui está falando do homem no lago de fogo, e aqui em nenhum momento Marcos está dizendo que o homem vai ser destruído. Aqui está muito claro. Aqui ele usa de simbolismo, ele usa de figura de linguagem, usa. Ok. Mas veja bem, onde não lhes morre o verme. Por verme aqui, entenda, o homem, o ímpio, nem o fogo se apaga. Meu irmão, aqui está dizendo que no Guina ou no Geena, no lago de fogo, que aqui é trazido por inferno, ok? Aqui está dizendo que o homem, e aqui já é a condição do homem depois da ressurreição. Aqui Marcos está falando do homem depois da ressurreição. Ora, depois que o homem ressuscitar, e aqui está em questão o ímpio, o que é que acontece? E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno. Inferno aqui já diz para você, no grego é Gina ou Geena, que não está Hades. Aqui não é o homem no Hades, e sim o homem no lago de fogo. Para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Prossigamos. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado na guina ou guena, ou no lago de fogo, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Grafe bem isso. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. São duas coisas eternas aqui. O verme, que é o homem ímpio, e o fogo do lago de fogo. Essas duas coisas são eternas. Pelo menos é o que Marcos está dizendo. Ó. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ora, se o homem vai ser aniquilado, o que é que se esperava que o autor dissesse? Onde o verme desaparecerá e o fogo não se apagará. É isso que o autor tinha que dizer. Se é verdade que o homem vai ser aniquilado, ok, então é isso que o autor tinha que dizer. Onde o verme será aniquilado e o fogo nunca se apagará. Mas ao contrário, ele diz o quê? Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois seres lançados no inferno, no grego Geena, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui em algum momento o autor está dizendo que o homem vai ser aniquilado? Aqui não está dizendo, queridos. Aqui está dizendo que o homem nunca morrerá. O homem aqui é o verme. O homem aqui é chamado de verme, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Meus irmãos,
É sério, eu gostaria de ver aqui, eu até que gostaria de ver aqui o homem sendo aniquilado no lago de fogo, mas eu não estou vendo isso, e nem nas páginas do Apocalipse isso é mostrado. Aqui, ao contrário, está dizendo que lá no lago de fogo, na Gehenna, o verme não morre e nem o fogo se apaga. Lucas 16, 22 e 31. Ora, o que nós temos em Lucas 16, 22 e 31, nós temos aqui um rico sofrendo no Hades. Aqui não é o lago de fogo. Precisamos fazer a distinção entre Hades, que é a prisão temporária das almas dos mortos. No Hades, o homem está sofrendo apenas na alma, no espírito. O seu corpo não está no Hades. Já na Gehenna, ou no lago de fogo, o homem está de corpo e alma sofrendo. Hades é uma prisão para as almas antes da ressurreição. Lago de fogo, ou Gehenna, é a prisão eterna dos ímpios em seu estado de corpo e alma. Deu para entender, meus irmãos? Ok? Então, Lucas, mas eu vou ler aqui Lucas 22, Lucas 16, aliás. Se esse vídeo, irmãos, não der para me concluir aqui, eu vou fazer outro vídeo sequenciando, ok? Lucas 16, 22, o que diz? Vou ler 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se de migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas, ou úlceras. E aconteceu, morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui é o lugar bom do Hades, ok, queridos? Morreu também um rico que foi sepultado no Hades, estando em tormentos, ó, aqui é antes da ressurreição. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aqui está mostrando a condição do homem ímpio. Agora, 2 Pedro 2,9, lá também diz que Deus sabe reservar o ímpio sob castigo. Isso já está acontecendo no Hades, para o dia do juízo. Prossigamos. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Meus irmãos, aqui você vê uma consciência, tanto dos ímpios como dos justos. Tanto Lázaro, com Abraão, quanto o ímpio, eles tinham consciência. Eles tinham consciência do tormento e da felicidade que estavam vivendo, e tinham conhecimento dos parentes. O rico, prossigamos ao que ele diz. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vamos lá, 27, versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Olha o rico lembrando aqui, ó, dos seus familiares. Porque tenho 5 irmãos. Ora, claro que o homem tem consciência após a morte, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a lei e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Veja que aqui o ímpio é atormentado, e é antes da ressurreição. Aqui não aconteceu a ressurreição. Aqui é um tormento não no lago de fogo, e sim no Hades. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não ouvem a lei e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Os irmãos, aqui, alguns dizem que isto é uma parábola, outros dizem que não. Tanto faz ser parábola ou não. O certo é que esse texto aqui está mostrando que o homem tem consciência após a morte. Quer seja ele justo, quer seja ele ímpio. Ok, queridos? Tanto faz. Vamos aqui continuar, meus irmãos. Esse vídeo eu vou aqui terminar ele por aqui, porque não vai realmente dar tempo. Eu creio que não vai dar tempo de eu concluir tudo. Se o vídeo parar aqui, ok?
mas eu continuo em outro vídeo. Vou ler aqui mais uma passagem para vocês, que fala da imortalidade da alma. Apocalipse 6, 9, 11. Vou ler aqui na sequência. Apocalipse 6, 9, 11. Esse outro texto aqui, ele mostra claramente que o homem ele tem consciência após a morte. Apocalipse 6, 9, 11. O que diz? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar. Claro que aqui nós temos figura de linguagem, ok? Já estamos logo aqui fazendo essa observação. Nós temos, obviamente, um quadro figurado, mas aqui não se pode negar que a visão aqui é do homem após a morte. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tem ou não tem aqui consciência o homem após a morte? Tem. Então a cada um deles foi dado compridas vestes brancas e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Queridos, aqui nós temos aqui um texto no Novo Testamento, mais um que prova que o homem é imortal, queridos. Isso é o que está mostrando que o homem é imortal, ok, meus irmãos?